Se você está aqui nesse vídeo é porque você está lutando pela santidade. E quem não luta contra o pecado, né? Todos aqueles que se alistam a correr a corrida dos filhos de Deus, então enfrentarão essa batalha. A luta contra si mesmo, a luta contra a carne. E diante dessa luta, nós podemos concluir que só teremos descanso quando essa carne descansar no coração. Todos os dias, os nossos olhos são anuviados diante da beleza e do encanto do mundo. E o evangelho consiste em uma autonegação. Por que as pessoas dizem, é tão difícil seguir a Cristo? Eu tento, sabe, eu desejo viver para Deus, mas o pecado me chama, o pecado é mais forte do que eu. Aqui consiste a grande problemática. Os homens têm dificuldade em negar a si mesmo. E o evangelho é autonegação. É você negar a si mesmo para viver para alguém, viver para Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. E só há uma maneira do homem ser justificado. É pela fé, mediante a fé no Filho de Deus, em Cristo Jesus. Se o pecado fosse tão bom, né? Se realmente fosse bom para nós, como nós o achamos de primeira instância, então Deus não teria mandado o seu Filho. E João, ao avistá-lo, não teria dito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O grande problema do mundo não é a doença, o grande problema do mundo não é a fome, não é os pobres, não é a política, mas é o pecado, a raiz de todos esses males. Tiago, ele, numa visão ampla, ele aqui revela o coração de Deus, dizendo de onde procede a origem das contendas, a origem de todas as coisas que nós enxergamos no mundo. E a Bíblia diz que Deus, ao olhar para esse mundo tenebroso, como Deus o chama, então Deus tem uma coisa que ele odeia, que é o pecado. E lá em João, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele desceu para uma função. E ele desceu para convencer o homem da justiça de Deus e da sua santidade, do pecado do homem e do juízo de Deus, de que Deus está irado e vai julgar o mundo. De onde procedem guerras e contendas que há entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, e nada tendes porque não pede. Até pede, mas pede mal. Pede para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui nós podemos ver uma visão ampla. Se alguém viesse de fora, de outro planeta, de Marte, por exemplo, e perguntasse assim, o que é o mundo, o que é o homem? Talvez nós poderíamos abrir Tiago 4 e dizer, aqui é a origem da maldade. Por que acontece tanta maldade no mundo? Nós poderíamos dizer, aqui é a origem, o pecado. E ele nasce do coração do homem, ele nasce do interior do homem, ele brota do coração do homem. E por isso nós temos essa dificuldade em dizer que, eu queria, eu amo a Deus, mas na verdade eu não consigo viver para Ele. Então você não ama a Deus, você ama as paixões pecaminosas do seu coração, você ama o pecado, porque o amor ele está acima de todas as coisas. O amor ele é supremo na vida humana. O amor é aquilo aonde nós descansamos e descarregamos todas as nossas preocupações, toda a nossa alegria. O apóstolo Paulo, quando tenta explicar isso, da profundidade do amor, da riqueza do conhecimento de Deus, ele diz, profundidade da riqueza. Ele diz, quem penetrará isso? Quem penetrará a insondável riqueza de Cristo? A insondável riqueza do Evangelho na face de Cristo Jesus, que é o Evangelho da sua glória. Então por que o pecado, sendo tão bom, é tão ruim? Nós vamos falar aqui do que o pecado tem de bom para o homem, Para o homem, tudo aquilo que traz prazer a ele
e satisfaz o seu desejo, é bom. Não vamos ser hipócrita. Você beber, embriagar, você sair de si, você dormir com uma mulher diferente todos os dias, ou vice-versa, você beijar várias bocas, isso é muito bom para a carne. A nossa carne ama essas coisas. A nossa carne ama estar na roda dos escarnecedores. A nossa carne ama, o nosso coração ama que nós venhamos viver pela carne e não mortificando a ela, porque é uma luta onde você travou contra si mesmo. A cruz liberta o homem dele mesmo e faz uma nova natureza aflorar dentro dele, que é a natureza de Cristo. A vida de Jesus aqui na Terra, ela é um julgamento para nós. A vida de Jesus aqui na Terra nos envergonha. A vida de Jesus aqui na Terra vai ser colocada no último dia como juízo, dizendo: olha como meu filho andou, olha como ele negou a si mesmo. No Getsemane nós podemos ver Jesus agonizante, suando. Ali nós começamos a ver a ponta da flecha da ira de Deus penetrando ele, até ela ser descarregada na cruz. E essa ira, ela não foi absorvida por completo, porque João 3:38, a Bíblia diz que, no mesmo capítulo onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, e a igreja costuma rasgar a outra parte da ira. Então, nós temos aí uma ideia de um Deus só amor, e nós esvaziamos os atributos de Deus. Então nós deixamos Deus desnudo, tirando os seus atributos e dizendo: Deus é só amor. Nós carregamos Deus só com amor e ali nós tiramos esses atributos de Deus, que é o atributo completo, porque Deus ele é sempre eterno. Ele é o alfa e o ômega de toda a existência humana e de tudo o que há. E tudo que nossos olhos podem contemplar, que a nossa mente pode alcançar, ele é o alfa e o ômega. E nesse mesmo capítulo de João 3:38, a Bíblia diz que aqueles que creem no Filho, esses estão salvos. Porém, aqueles que não creem, permanece sobre eles a ira de Deus. E como vencer o pecado? Hoje nós gostamos muito disso, de como eu quero. As pessoas elas querem gatilhos mentais, elas querem saber das coisas, porque elas acham: olha, eu sabendo, então eu vou mudar. E João 8, a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E as pessoas querem saber, mas na teoria todo mundo sabe muito, mas na prática pouco se qualifica e o Evangelho é aperfeiçoado em nós. Na prática isso pouco acontece. A verdade ela só transforma se o conhecedor da mesma se torna um com ela. Então a verdade ela só pode transformar se você se tornar um. Esse conhecer que a Bíblia diz de conhecereis é o mesmo conhecer de ter relação sexual, é o mesmo conhecer de se tornar um, de conhecer a intimidade. Quando o anjo escreve lá em Lucas 1, dizendo que José não conheceu Maria até que desse à luz ao menino Jesus, é o mesmo conhecer de ter relação, ou seja, José não teve relação sexual, pois o Filho de Deus veio de uma virgem. Então a Bíblia diz: ele não conheceu, não teve relação com ela. E assim é o Evangelho. Conhecereis, ou seja, você precisa ter relação com ele, você precisa se envolver com ele, e para isso gasta tempo. Conhecimento, o crescimento, o desenvolvimento espiritual leva tempo. O desenvolvimento espiritual leva anos. Essas pessoas que você vê hoje dizem: nossa, fulano é tão maduro, eu me espelho tanto. Isso não aconteceu do dia para a noite. Não veio um anjo e ligou aquela pessoa na tomada. Mas isso acontece de entrega, muitas quedas, muitos levantes. Eu continuo tendo quedas em algumas áreas da minha vida e continuo tendo levante, porque alguém que é regenerado, nós estamos a esse mundo. João diz que aquele que diz que não tem pecado, esse é mentiroso. Ou seja, todo mundo um dia pecou e continuará pecando. Há pecados que nem chegam ao meu conhecimento.
para que justamente nenhum homem se ache justo diante de Deus, a não ser pelo sacrifício do seu filho. E nesses levantes nós vamos aprendendo, porque um regenerado ele pode cair, mas ele não permanece na lama. Eu escrevi um livro que retrata muito bem isso. O nome do livro é Com Cristo, Nunca Mais Eu Pequei em Paz. É exatamente isso. Essa pessoa ela já não tem mais paz com o pecado. O Espírito Santo está sobre ela, pairando sobre ela, e trazendo as verdades do Evangelho ao coração dessa pessoa. Essa pessoa não tem mais descanso. E nós vamos falar aqui sobre o temor. Provérbios 1, o Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, o que é um homem sábio segundo as Escrituras? Alguém que teme a Deus. E o temor, ele tem vários aspectos, né? Eu posso falar para você que o temor do homem ímpio. O que o homem ímpio deve temer? Ele deve temer o dia do juízo. Ele deve temer o Deus irado. Ele deve temer a ira de Deus. Ele deve temer que Deus vai vir condenar todos aqueles que viveram para si próprios, todos aqueles que viveram para os desejos dos seus corações. E qual é o temor daquele que é alguém regenerado? É o temor de respeito, não só profundo, mas um respeito de honrar, até mesmo no subconsciente. Esse é o temor de alguém que é regenerado para com Deus. Por exemplo, eu conheço alguns pastores, algumas pessoas que já têm anos no ministério. E ao conversar com aquelas pessoas, se tornar amigo, elas até dizem: você pode me chamar de você, pelo meu primeiro nome. E eu digo: eu não consigo, porque eu respeito aquilo que você carrega. É um dos princípios básicos, é respeitar aquilo que a pessoa carrega, respeitar o que ela carrega de precioso dentro dela. Porque em Nazaré Jesus fez poucos milagres, porque a Bíblia diz que ali não respeitavam o que Jesus carregava, mas viam ele como, é o Jesus, o filho de José. Jesus cresceu aqui no meio da gente, ele fazendo essas coisas, ele curando, não, isso não pode acontecer. E a Bíblia diz que Jesus não pôde ali fazer muitos milagres e partiu para outra cidade, para outros lugares onde respeitavam aquilo que ele carregava então dentro dele. E esse é o temor de olhar para Deus, não somente a partir de uma visão que eu concebi precocemente dele, mas olhar para ele de acordo com o que a Bíblia o revela. A mente de Deus o revela. A Bíblia é a mente de Deus, a exatidão da mente de Deus para nós. E é olhar para ele de acordo com o que a Bíblia o diz que ele é. Só há uma maneira de nós sermos maridos que honrarão as nossas esposas, de nós sermos mulheres que honrarão os nossos maridos, de nós sermos filhos que honrarão os nossos pais e de nós sermos pessoas que honrarão o Evangelho. Só há uma maneira: olhando e observando a vida de Cristo, olhando e observando como Jesus viveu. E o como vencer o pecado é olhando e observando como Jesus viveu, como ele se comportava diante de toda e qualquer situação. Jesus falou muito sobre um princípio básico, um princípio aonde o novo convertido e alguém que é antigo na fé, que já se converteu há muito tempo, deve continuar guardando. Nenhum desses dois pode desprezar esse princípio, que é vigiar e orar. Jesus falou muito sobre isso. E foi o que ele ensinou aos discípulos. Ele reuniu e disse: vem cá, quando orardes, orardes assim. Porque os discípulos, vendo a comunhão dele com o Pai, disse: Senhor, ensina-nos a orar, porque nós não sabemos orar. E exatamente o que Romanos 8 diz, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Então, se você tem esse desejo, e você diz: poxa, o pecado é tão bom, né? Mas como que eu tenho que negar a mim mesmo? Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho de Jesus em João 14, Lucas 14, ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E não negar pai, mãe,
e ainda a si mesmo não é digno de mim. Ele disse: toma a tua cruz e siga-me. O discipulado, ele custa. O discipulado, ele exige a morte de todos os homens, porque a própria cruz, ela proclama esse veredito, que todos os homens devem morrer, que todos os homens diante dela devem morrer para o pecado e nascer da água e do Espírito para Deus. Que Deus te abençoe e que você venha se tornar um com a palavra de Deus, e não somente na teoria e de acordo com aquilo que você pensa ou que você acha, mas de acordo com aquilo com que a palavra de Deus nos expõe.